A manhã de terça-feira nasceu como outras 10.000 manhãs na vida de Helena. O sol, ainda pálido e indeciso, mal se atrevia a tocar as frestas da persiana do quarto que ela dividia com Ricardo há 40 anos. O corpo dela, um relógio preciso e calejado, despertou antes do alarme, sintonizado a um ciclo de obrigações que o tempo se encarregara de tornar invisível. Aos 62 anos, Helena conhecia o peso de cada articulação ao se levantar. Era uma dor familiar, um mapa de dores que contava a história de uma vida dedicada não a si mesma, mas aos outros, ao conforto de um lar que ela acreditava ser seu. Ela se moveu pelo quarto na penumbra, um balé silencioso para não despertar Ricardo. O cheiro dele, uma mistura do sabonete de sempre e do leve odor de sono, preenchia o ar. Por um instante, ela o observou. O rosto, antes liso e jovem, agora era um emaranhado de rugas que ela mesma ajudara a suavizar com noites de preocupação. O amor, ela pensava, não era uma explosão constante, mas um longo e exaustivo trabalho de manutenção, como cuidar de uma casa antiga. E ela era uma zeladora incansável. Na cozinha, o verdadeiro santuário de Helena, seus movimentos eram fluidos e instintivos. As mãos, marcadas por pequenas cicatrizes de queimaduras e pelo uso constante de facas, sabiam exatamente onde encontrar cada utensílio. O café, moído na hora, liberou o aroma que para ela era o verdadeiro cheiro de um novo dia, a promessa de um ciclo que se reiniciava. Enquanto a água aquecia, seus olhos percorreram o ambiente. A cozinha não era apenas um cômodo, era um diário. Cada azulejo que ela mesma escolhera, cada panela que areara até brilhar, cada pote de tempero organizado por cor e frequência de uso. Ali estava a sua assinatura, a sua identidade silenciosa. O café de Ricardo era servido primeiro, na caneca azul que ele gostava, com a quantidade exata de açúcar que apenas ela conhecia. Era um ritual, uma das muitas peças de um mosaico que formava o que ele chamava de paz no lar. Uma paz que, Helena entendia, era construída sobre o alicerce de seu próprio sacrifício e de sua renúncia a qualquer desejo que não se alinhasse ao dele ou ao do filho, agora um homem adulto que raramente ligava, mergulhado em sua própria vida na cidade grande. A ausência do filho era uma ferida que não cicatrizava, uma prova de que a dedicação de uma mãe nem sempre constrói pontes para o futuro. Naquela manhã, enquanto limpava a bancada de granito, um pensamento incomum a assaltou. Ela se viu de fora, uma espectadora de sua própria vida. Quem era Helena sem o de Ricardo? Quem era Helena sem a cozinha, a casa, a rotina? A pergunta era um abismo que se abria sob seus pés, tão assustador que ela rapidamente o cobriu com a tarefa seguinte: polir os móveis da sala. O cheiro da cera de carnaúba era um antídoto contra pensamentos perigosos. O sol da tarde, agora forte e dourado, entrava pela janela da sala, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Helena passava o pano de flanela no velho aparador de mogno, uma herança de sua mãe. Cada veio da madeira era uma linha na palma de sua mão. Ela sentia o peso dos anos não apenas em seu corpo, mas nos objetos que a cercavam. A casa respirava com ela, pulsava em um ritmo que ela mesma havia ditado por 4 décadas. A casa era a extensão de seu ser, o invólucro de sua alma. Foi nesse momento de comunhão silenciosa com seu mundo que a chave girou na fechadura. Ricardo entrou, mas não estava sozinho. Trazia consigo um casal de estranhos, com olhares avaliadores e sorrisos que não alcançavam os olhos. Helena franziu a testa, confusa. Não esperava visitas. Ricardo, com uma postura que ela não reconheceu, um misto de arrogância e pressa, gesticulou para a sala com um braço. Esta é a sala principal, toda reformada, ele disse, sua voz soando como a de um vendedor. Ele ignorou a presença de Helena, como se ela fosse parte da mobília que estava sendo inspecionada. O casal anônimo assentiu, tocando o estofado do sofá que Helena passara a manhã limpando. Ricardo, o que está acontecendo? A voz dela saiu mais fraca do que pretendia. Era um sussurro em meio a uma transação que já parecia ter vida própria. Ele se virou para ela, o sorriso frio ainda nos lábios. Havia um brilho em seus olhos, uma crueldade que ela nunca vira antes, ou talvez nunca quisera ver. Ele a pegou pelo braço, a força de seus dedos um choque em sua pele, e a arrastou para um canto, longe dos ouvidos dos compradores. Eu vendi a casa. Ele sussurrou, as palavras como cacos de vidro em sua garganta. O contrato está assinado. O mundo de Helena parou de girar.
O zumbido em seus ouvidos abafou o som dos carros na rua, o canto dos pássaros no jardim. Tudo o que ela ouvia era o eco daquela frase: vendi a casa. A casa. Não nossa casa. Vendeu? Como assim vendeu? Essa é a minha casa! Ela gaguejou, o pânico começando a subir por sua espinha, gelado e paralisante. Ricardo riu, um som baixo e sem alegria. A casa sempre esteve no meu nome, Helena. Você se lembra? Quando nos casamos, seu pai me ajudou a comprar. Está no meu nome. Legalmente, você não tem direito a nada. As palavras a atingiram com a força de um golpe físico. 40 anos. 40 anos de trabalho, de cuidado, de amor investido em cada tijolo, em cada planta do jardim. As economias que ela fazia, vendendo doces para as vizinhas em segredo, o dinheiro que usou para a reforma da cozinha, o novo banheiro, tudo se desfez em pó diante da fria letra da lei. Mas e a minha dedicação? E os anos? O dinheiro que eu investi aqui? Ela implorou, a voz embargada, buscando em seu rosto algum traço do homem com quem havia dividido a vida. Sua dedicação não vale nada no papel, ele disse, ríspido, a máscara de civilidade caindo por completo. Pegue suas coisas, você tem 1 hora. 1 hora. Uma vida inteira. 40 anos de memórias, reduzidos a 60 minutos. O desespero era uma onda que a ameaçava afogar. Ela olhou para o casal na sala, que agora discutia a cor das paredes. Eles já eram os donos de suas memórias. Ricardo abriu a carteira. O gesto foi tão calculado, tão performático, que a humilhou mais do que qualquer grito. Ele retirou uma única nota, amassada e gasta. Uma nota de R$ 50. Ele a jogou sobre o aparador de mogno que ela acabara de polir. A nota flutuou por um instante antes de pousar sobre a madeira brilhante, uma mancha em seu mundo perfeito. Para não dizer que não te ajudei, ele cuspiu as palavras. Agora você está sozinha, Helena, sozinha de verdade. Sozinha. A palavra ecoou no vazio que se formara em seu peito. Ela olhou para a nota de R$ 50. Era o preço de sua vida, o valor de sua dedicação. A humilhação era um veneno quente que se espalhava por suas veias. Com as mãos trêmulas, ela subiu as escadas pela última vez. O quarto, antes um refúgio, agora era um cenário de traição. Que coisas levar em 1 hora? Que pedaços de uma vida poderiam caber em uma única mala? Ela abriu o guarda-roupa, o cheiro de naftalina e de suas roupas misturadas às dele a envolveu como um abraço fantasma. Ela pegou vestidos, blusas, as roupas de ver a Deus, como sua mãe dizia. Peças que guardavam memórias de festas de aniversário, de natais em família, de dias comuns que agora pareciam preciosos. No fundo da gaveta, encontrou o álbum de fotos, o casamento, o nascimento do filho, as viagens à praia. Rostos sorridentes de uma felicidade que agora parecia uma mentira. E então, debaixo de uma pilha de lençóis, ela viu a ponta do caderno. Um caderno antigo, de capa dura, com as bordas gastas pelo tempo. O caderno de receitas de sua avó. As páginas amareladas continham mais do que ingredientes e medidas. Continham a história das mulheres de sua família. A caligrafia elegante de sua avó, as anotações apressadas de sua mãe e as suas próprias, com manchas de doce e de lágrimas. Ela apertou o caderno contra o peito. Era um único pedaço de sua herança que o dinheiro de Ricardo não podia comprar, que a lei dos homens não podia tocar. Era seu. Com o caderno em uma mão e a mala na outra, ela desceu as escadas. Na sala, a cena era surreal. Ricardo estava abraçado a uma mulher muito mais jovem, a que não estava com ele antes. A mulher ria, um som agudo e estridente, enquanto apontava para a parede onde ficava o retrato de casamento de Helena. Aqui, querido, podemos colocar um espelho bem grande, ela dizia. Helena passou por eles como um fantasma. Ninguém a olhou. Ninguém se despediu. Ela era uma nota de rodapé em uma história que já estava sendo reescrita. Ao abrir a porta, ela não olhou para trás. O som da porta se fechando foi o ponto final em 40 anos de sua vida. Do lado de fora, o mundo continuava. O sol ainda brilhava, os carros ainda passavam, mas para Helena, tudo havia perdido a cor. Ela caminhou pela calçada, arrastando a mala que parecia pesar 1 tonelada. Em seu bolso, a nota de R$ 50 era um lembrete constante de sua nova realidade. Ela estava na rua, com 62 anos, uma mala, um caderno de receitas e um coração partido em 1000 pedaços. Ela andou sem rumo, as ruas familiares agora parecendo um labirinto estrangeiro.
Cada esquina, cada loja, cada rosto que passava era um lembrete de uma vida que não era mais sua. O peso da mala a forçava a parar a cada poucos metros. O peso da humilhação a fazia querer se encolher e desaparecer. Para onde ir? A pergunta era uma martelada em sua cabeça. O filho? Não. Ela não podia carregar sua vergonha para a casa dele, para o mundo dele. Amigos? Que amigos? Sua vida social sempre girara em torno de Ricardo, as esposas dos amigos dele. Sem ele, ela era uma estranha. A cidade, antes seu lar, agora lhe mostrava uma face hostil. Os sons eram mais altos, as luzes mais ofuscantes, as pessoas mais indiferentes. Ela era invisível, um ponto a mais na paisagem urbana. Uma mulher velha, arrastando uma mala e seus fantasmas. As horas se passaram. A tarde deu lugar à noite. As luzes da cidade se acenderam, criando um espetáculo de brilho e sombra que só aumentava sua sensação de solidão. O cansaço em suas pernas era nada comparado ao cansaço em sua alma. Ela se viu em um bairro que mal conhecia, um bairro operário, de casas pequenas e ruas estreitas. O ar era mais denso, com o cheiro de fritura e de vida vivida com dificuldade. Um ônibus passou, jogando uma nuvem de fumaça em seu rosto. Foi o empurrão final. As lágrimas que ela segurara com tanta força finalmente vieram, silenciosas e quentes, traçando caminhos sujos em seu rosto empoeirado. Foi então que ela ouviu. Um pequeno galpão nos fundos de uma padaria. A padaria estava fechada, mas uma luz fraca vinha de uma janela lateral. O galpão era a imagem da desolação. Paredes descascadas, uma janela quebrada, a porta pendendo de uma única dobradiça. Era um reflexo de como ela se sentia por dentro, em ruínas. Ela se sentou na calçada em frente ao galpão, a mala ao seu lado como um cão fiel. Ela não tinha mais forças para andar, para pensar, para sentir. O frio do cimento começou a subir por seu corpo, mas ela mal notou. O vazio era tudo o que restava. A porta da padaria se abriu e um homem velho saiu. Ele usava um avental branco manchado de farinha e tinha um bigode espesso e grisalho. Seus olhos, pequenos e gentis, pousaram nela. "Minha senhora, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa?" Ele perguntou, sua voz com um sotaque português carregado. Helena levantou o rosto, as lágrimas secando em sua pele. Ela tentou falar, mas as palavras não saíam. Apenas um soluço escapou de seus lábios. O homem se aproximou, seus passos lentos e cuidadosos. "Helena? É você? Filha do seu Antônio?" Helena piscou, confusa. Como aquele homem a conhecia? Ele se abaixou, o joelho estalando com um esforço. "Sou eu, Amadeu, o padeiro. Conheci seu pai, que Deus o tenha, um homem bom. O que faz aqui, minha filha, a esta hora, neste estado?" O reconhecimento, a gentileza na voz de seu Amadeu foi a chave que abriu as comportas. Helena desabou. Ela contou a história em frases quebradas, entre soluços de dor e vergonha. A venda da casa, a humilhação, a nota de R$ 50. Seu Amadeu ouviu em silêncio, seu rosto se contorcendo em uma máscara de indignação e compaixão. Quando ela terminou, ele apenas balançou a cabeça, um gesto de profunda tristeza. "Existem homens que não merecem o ar que respiram", ele murmurou. Então, ele olhou para o galpão e depois para ela. "Não é muito, minha filha, mas tem um teto. Fique aqui." Helena olhou para o galpão decrépito. "Aqui? É úmido, é frio, mas é um começo. Fique aqui, me ajude com uma limpeza ou outra na padaria quando puder. Ninguém merece ser jogado na rua como um cão." A oferta era tão inesperada, tão genuína, que Helena chorou de novo, mas desta vez as lágrimas eram de gratidão. Seu Amadeu a ajudou a se levantar e a levou até o galpão. Por dentro era ainda pior. O cheiro de mofo era sufocante. Havia teias de aranha em todos os cantos e o chão de cimento estava úmido e manchado. "Espere aí", disse seu Amadeu. Ele voltou para a padaria e retornou minutos depois, empurrando um velho fogão de 2 bocas e carregando um botijão de gás pela metade. Estava encostado, pelo menos para fazer um café, um chá quente. Ele colocou o fogão em um canto, o som do metal arrastando no cimento ecoando no espaço vazio. Aquele som, naquele lugar desolador, foi o som do recomeço. Naquela noite, Helena não dormiu. Deitada em um monte de sacos de farinha vazios que seu Amadeu lhe trouxera, ela olhava para o teto esburacado do galpão. O frio a envolvia, mas havia algo mais, uma centelha, minúscula, frágil, mas presente.
Ela se lembrou do caderno de receitas em sua mala. Lembrou-se do cheiro do doce de leite de sua avó, do calor do fogão, da alquimia da transformação do leite e do açúcar em algo dourado e sublime. No bolso de seu vestido, a nota de R$ 50. Não era o preço de sua vida, era o capital inicial. Na manhã seguinte, Helena acordou com o cheiro de pão fresco vindo da padaria. Era um cheiro de vida, de trabalho, de perseverança. Ela se levantou, as dores em seu corpo um lembrete de sua noite mal dormida, mas havia uma nova determinação em seus olhos. Ela pegou a nota de R$ 50 e a alisou com os dedos. Era tudo o que ela tinha entre ela e a miséria absoluta. Com o dinheiro na mão, ela saiu do galpão. O bairro operário, que na noite anterior parecia tão ameaçador, agora se apresentava sob uma nova luz. Era um lugar de gente que lutava, que trabalhava, que sobrevivia. Ela foi ao pequeno mercado da esquina. Cada item à prateleira era um cálculo. Leite, açúcar, uma colher de pau e uma panela. Ela encontrou uma panela de alumínio de segunda mão em uma loja de usados, amassada e sem brilho, mas forte. De volta ao galpão, ela limpou um canto do chão de cimento com um pano úmido. Colocou o pequeno fogão sobre 2 tijolos que encontrou do lado de fora. Conectou o botijão de gás. O clique da chama se acendendo foi o som mais bonito que ela ouvira em muito tempo. Então, o ritual começou. O leite, branco e puro, na panela amassada. O açúcar caindo como uma neve fina sobre o líquido. E o fogo, baixo e constante. Ela começou a mexer. O movimento circular da colher de pau era um mantra. Para cada volta, uma memória. A traição de Ricardo, a risada da mulher mais jovem, a humilhação. Mas também a gentileza de seu Amadeu, o cheiro do pão, a lembrança de sua avó. O cheiro do leite começando a ferver começou a preencher o ar úmido do galpão. Era um cheiro doce e reconfortante, um perfume de infância, de segurança. Ele lutava contra o cheiro de mofo, o vencia, o transformava. Enquanto mexia, Helena chorava. As lágrimas caíam na panela, salgando o doce com sua dor. Mas ela não parou. O calor do fogão aquecia seu rosto, secando as lágrimas. Suas mãos, já calejadas por uma vida de trabalho, começaram a doer. O ombro a latejar, mas ela continuou. Ela observava a transformação. O branco imaculado do leite dando lugar a um creme pálido, depois a um bege suave e, finalmente, a um caramelo dourado e espesso. A cor da sobrevivência, a cor da esperança. Quando o doce atingiu o ponto que só ela conhecia, o ponto que estava em suas mãos, em seu sangue, ela desligou o fogo. O silêncio no galpão era profundo. Apenas o som de sua própria respiração e o borbulhar lento do doce esfriando. Ela pegou uma pequena porção na ponta da colher e provou. O sabor era perfeito. Doce, cremoso, com a nota sutil de caramelo que só o cozimento lento podia produzir. Mas havia um novo sabor ali, o sabor da independência. Ela não tinha potes. O pânico ameaçou surgir, mas ela o engoliu. Lembrou-se de ter visto uma caixa de potes de vidro vazios ao lado de uma lixeira na rua. Potes de geleia, de azeitonas. Ela saiu e os pegou. De volta ao galpão, ela os lavou com um cuidado meticuloso, usando um pouco da água que seu Amadeu lhe dera. Ferveu-os na panela para esterilizar, e então, com a mesma colher de pau, ela começou a encher os potes. Cada colherada do doce dourado caindo no vidro transparente era uma pequena vitória. O primeiro pote, cheio até a borda, depois o segundo, o terceiro. Ao todo, ela conseguiu encher 5 potes. Ela os alinhou no chão de cimento. 5 pequenos soldados dourados, prontos para a batalha. Ela os olhou por um longo tempo. Não eram apenas potes de doce. Eram a prova de que ela ainda estava viva. Eram a prova de que, mesmo com o coração partido e a alma ferida, suas mãos ainda sabiam como criar algo bom, algo doce, algo que valia a pena. Naquele final de tarde, uma vizinha, atraída pelo cheiro doce que escapava pelas frestas do galpão, bateu na porta improvisada. Era uma mulher simples, com um bebê no colo e um olhar curioso. "Dona, que cheiro bom é esse? Vem daqui?" ela perguntou. Helena, com o coração na mão, mostrou-lhe um dos potes. "É doce de leite. Eu fiz." A mulher olhou para o pote, para a cor rica do doce, para o rosto cansado, mas digno de Helena. "A senhora vende?" A pergunta pairou no ar, carregada de significado.
Vender. Transformar sua dor, sua herança, em um meio de vida. Sim, Helena respondeu, a voz firme pela primeira vez em dias. Eu vendo. A mulher comprou o primeiro pote. Pagou com notas miúdas e moedas que tirou de um bolso do avental. Quando Helena pegou o dinheiro, suas mãos tremeram. Não era a esmola de Ricardo, era o fruto de seu trabalho. Na manhã seguinte, a mesma vizinha voltou. Dona, pelo amor de Deus, que doce é aquele? Meus filhos nunca comeram nada igual. Quero mais 2 potes. A encomenda foi como uma semente plantada em terra seca. Em poucos dias, a notícia do doce da Dona Helena se espalhou pela vizinhança. As pessoas batiam na porta do galpão, curiosas, desconfiadas, mas sempre saíam com um pote na mão e um sorriso no rosto. O som das moedas e notas caindo em uma lata de biscoitos vazia tornou-se a trilha sonora de seus dias. À noite, sob a luz fraca de uma única lâmpada, ela contava o dinheiro. Cada real era uma pequena pedra na fundação de sua nova vida. Com os primeiros lucros, ela comprou mais leite, mais açúcar. E uma panela nova, maior. O galpão, aos poucos, começou a mudar. Com o dinheiro que sobrava, ela comprou um pedaço de plástico para cobrir a janela quebrada, barrando o vento frio da noite. Comprou um colchão de segunda mão, livrando-se dos sacos de farinha. Pequenas vitórias, quase imperceptíveis para o mundo, mas gigantescas para ela. O trabalho era árduo. Helena acordava antes do sol e dormia tarde da noite, exausta. O cheiro de doce de leite se impregnara em suas roupas, em seu cabelo, em sua pele. Mas era um cheiro de dignidade. Um dia, o dono de uma pequena pousada nas proximidades, um homem sisudo e de poucas palavras, apareceu no galpão. Um de seus hóspedes, um viajante que se aventurara pelo bairro operário, levara um pote de doce de Helena e o elogiara no café da manhã. O homem, chamado Sr. Valdemar, provou o doce em silêncio. Ele raspou a colher no pote, fechou os olhos por um instante. Helena prendeu a respiração. Vou querer 20 potes por semana, ele disse, sua voz grave quebrando o silêncio. Para o café da manhã dos meus hóspedes. 20 potes. A quantidade a assustou. Mas a oportunidade era grande demais para ser recusada. Eu faço um contrato, continuou o Sr. Valdemar. Tudo certinho, com recibo, com nota. Um contrato. Em seu nome. Helena sentiu uma vertigem. Pela primeira vez em sua vida, ela assinaria um documento como provedora, como negociante, como uma entidade própria. A assinatura do contrato foi um marco. Com a caneta na mão, sua caligrafia, um pouco trêmula pela emoção, desenhou seu nome no papel. Helena. Não esposa de Ricardo. Apenas Helena. Com a garantia da encomenda semanal, a produção precisou aumentar. O velho fogão de 2 bocas já não dava conta. Com o dinheiro adiantado pelo Sr. Valdemar, Helena comprou um fogão industrial de segunda mão e uma panela de cobre, enorme e pesada, como a que sua avó usava. O galpão se transformou em uma microfábrica. O ritmo de trabalho se intensificou, mas agora o cansaço vinha acompanhado de um senso de propósito. Ela não estava apenas fazendo doce, estava reconstruindo sua vida, colherada por colherada. Seu Amadeu, o padeiro de coração de ouro, a observava com um orgulho paternal. Você tem o dom, minha filha, o dom e a força. Essa mistura é imbatível. Com a ajuda dele, ela aprendeu a organizar suas finanças. Abriu uma conta no banco, em seu próprio nome. O gerente, ao ouvir sua história, a tratou com um respeito que ela jamais recebera. Ela se formalizou como microempreendedora individual, o MEI. O CNPJ em seu nome era um troféu, um símbolo de sua resiliência. Os meses se passaram. 6 meses. O inverno deu lugar à primavera. O galpão já não era tão frio. Havia cortinas na janela, um tapete no chão e, o mais importante, havia o cheiro constante de doce e de esperança. Helena até adotara um gato vira-lata, que dormia enroscado perto do calor do fogão. Ela participava de uma pequena feira de artesanato na praça do bairro aos domingos. Sua barraca era simples, uma mesa forrada com uma toalha de chita e os potes de doce empilhados em pirâmide. O sucesso era modesto, mas constante. As pessoas já a conheciam, a cumprimentavam pelo nome. Bom dia, Dona Helena! Foi em um desses domingos que o passado voltou para assombrá-la. Ela estava arrumando os potes na barraca, o sol da manhã aquecendo suas costas, quando um carro de luxo, preto e reluzente, parou bruscamente ao lado da praça. O som dos pneus cantando no asfalto chamou a atenção de todos.
O vidro do motorista baixou lentamente, revelando o rosto de Ricardo. Ele estava diferente. Mais magro, talvez, mas usava um terno caro e um relógio que brilhava ao sol. Ao seu lado, a mesma mulher jovem, agora com óculos escuros e uma expressão de tédio. Ele a viu. O reconhecimento em seus olhos foi seguido por um sorriso de escárnio, lento e cruel. Ele fez questão de falar alto, para que as pessoas ao redor pudessem ouvir. Ora, ora, se não é a minha ex-esposa. Virou feirante? Que decadência, Helena. As palavras a atingiram como pedras. O calor subiu por seu rosto, a vergonha a paralisou por um instante. As outras feirantes, as clientes que conversavam animadamente, todos se calaram. O silêncio na praça era ensurdecedor. Pelo menos está fazendo algo útil em vez de pedir esmola, ele continuou, saboreando cada palavra, cada gota de humilhação que podia infligir. Mas não chame esse improviso de trabalho, por favor. É vergonhoso. Ele riu, e a mulher ao seu lado o acompanhou, uma risada fina e desdenhosa. Então, o vidro do carro subiu, e ele acelerou, deixando para trás um rastro de fumaça e de veneno. Helena ficou ali, parada, no centro do silêncio e dos olhares de pena. A vontade era de chorar, de se esconder, de desaparecer. Mas então, algo dentro dela mudou. A vergonha deu lugar a uma raiva fria e cortante. A dor se transformou em combustível. Ela olhou para suas mãos, manchadas de caramelo. Olhou para sua barraca simples, para seus potes de doce. Não era vergonhoso. Era a coisa mais honesta e real que ela já fizera na vida. Ela respirou fundo, endireitou os ombros e olhou para uma cliente que a observava com simpatia. "Me vê 2 potes, dona Helena?" A mulher perguntou, sua voz quebrando o feitiço. "O de sempre", Helena sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. "Claro, minha querida, pra já." A humilhação pública, que deveria tê-la destruído, apenas solidificou sua determinação. Naquela noite, ela não contou apenas as moedas, ela traçou um plano. Seu negócio não seria mais um improviso, seria um império. Os 2 anos seguintes foram uma sucessão de dias de trabalho incansável e noites de planejamento. A humilhação sofrida na praça foi o fogo que forjou o aço de sua vontade. Helena não queria apenas sobreviver, ela queria prosperar. O contrato com a pousada do Sr. Valdemar foi apenas o começo. Com seu CNPJ em mãos, ela bateu na porta de outros estabelecimentos, pequenas mercearias, padarias, cafés. Muitos a olharam com desconfiança. Uma mulher, sozinha, produzindo doces em um galpão. Mas o produto falava por si. A cada não que recebia, ela voltava na semana seguinte, com um pote de amostra e um sorriso resiliente. Aos poucos, as portas começaram a se abrir. O doce da Dona Helena virou uma pequena lenda local. As encomendas aumentaram. O galpão de seu Amadeu, antes um refúgio, tornou-se pequeno demais. A panela de cobre, que parecera tão grande, agora exigia múltiplas levas para dar conta da demanda. Foi quando ela tomou sua primeira grande decisão de negócios. Alugou um pequeno espaço comercial, uma antiga loja de conserto de sapatos que estava fechada há anos. O lugar precisava de uma reforma completa, mas tinha uma cozinha maior e um pequeno balcão que poderia servir como loja. Ela usou todas as suas economias e fez um pequeno empréstimo no banco, com um gerente que já se tornara seu admirador. A reforma foi feita por ela e por seu Amadeu nas horas vagas. Eles pintaram as paredes, consertaram o encanamento, instalaram prateleiras. Cada prego martelado era uma afirmação de sua autonomia. A inauguração da Doces da Helena foi um evento no bairro. As pessoas que a viram chegar com uma única mala agora faziam fila para comprar seus produtos. A loja era simples, mas impecavelmente limpa e cheia de potes de doce que brilhavam como joias sob a nova iluminação. Com a loja, vieram os primeiros funcionários. 2 mulheres do bairro, mães solteiras, que precisavam de uma oportunidade. Helena as treinou pessoalmente, não apenas para fazer o doce, mas para entender a filosofia por trás dele: qualidade, respeito e dignidade. Foi nessa época que um representante de uma rede de mercados regionais apareceu na loja. Ele provou o doce, analisou a embalagem simples, observou o movimento de clientes. Ele viu o potencial. A reunião foi em um escritório de vidro no centro da cidade. Helena, com seu melhor vestido e o coração batendo forte, sentou-se à frente de uma mesa de executivos de terno. Eles queriam vender seu produto em todas as lojas da rede.
Mas havia uma condição. Eles criariam uma nova marca, uma nova embalagem. Eles propuseram o nome Tesouros da Vovó Helena. A princípio, ela hesitou. Vovó. A palavra a fazia sentir velha, estereotipada. Mas então ela pensou em sua própria avó, a fonte de tudo aquilo. Pensou na força e na sabedoria contidas naquele caderno de receitas. Ela aceitou. O tesouro era de fato dela. O contrato era complexo, cheio de cláusulas e termos que ela não entendia. Mas ela não estava mais sozinha. Contratou um advogado, um jovem idealista recomendado pelo gerente do banco, que a ajudou a navegar pelo jargão legal e a garantir um acordo justo. O lançamento do Tesouros da Vovó Helena foi um sucesso estrondoso. O doce, que antes era um segredo do bairro, agora estava nas prateleiras de dezenas de cidades. Helena se tornou uma empresária. Ela aprendeu sobre logística, marketing, controle de qualidade. As noites eram longas, preenchidas por planilhas e telefonemas. O dinheiro começou a entrar em uma escala que ela jamais imaginara. Mas ele não mudou sua essência. Ela continuava morando em um apartamento simples, em cima de sua loja. Continuava a ir à feira aos domingos, não mais para vender, mas para comprar legumes e conversar com os amigos que fizera. E então chegou o dia de fechar o ciclo. Sua empresa precisava de uma fábrica de verdade, um lugar para expandir a produção e alcançar novos mercados. Seu advogado encontrou a oportunidade perfeita, um terreno industrial, grande, bem localizado. A cena final se desenrola em um cartório. Helena, aos 64 anos, está sentada à mesa de um tabelião. Ela usa um vestido de linho azul, simples, mas elegante. Seu cabelo, agora quase todo branco, está preso em um coque. Em seu rosto, a serenidade de quem venceu a guerra. Ela não está comprando uma casa para morar. Está comprando terreno para construir sua fábrica. O documento à sua frente é robusto, definitivo. A escritura de propriedade. Ela pega a caneta. Sua mão, a mesma mão que mexeu o doce na panela amassada, que contou as moedas na lata de biscoitos, agora está firme. Ela assina. Helena. Um nome. Uma assinatura. A declaração final de sua vitória. Ao sair do cartório, ela toma uma decisão simbólica. A nova fábrica não se chamaria Tesouros da Vovó Helena. Teria um nome que ressignificaria seu passado e abençoaria seu futuro. Se chamaria Doces Helena e Filhos. Filhos. Não o filho de sangue que a abandonara, mas os filhos que ela escolhera. Seus funcionários, seus parceiros, a comunidade que a acolheu. Era uma forma de dizer ao mundo que família não é apenas sangue, mas também amor, lealdade e respeito. Meses depois, o portão da nova fábrica, moderna e imponente, se abre para um carro que já viu dias melhores. Um modelo antigo, com a pintura gasta e um amassado na porta. Dele desce Ricardo. O tempo não fora gentil com ele. Está mais velho, encurvado. As roupas, antes caras, agora estão surradas. O olhar, antes arrogante, agora é o de um homem derrotado. A empresa que ele abrira com a amante faliu. A mulher mais jovem o abandonara quando o dinheiro acabou. Ele estava endividado, sozinho de verdade. Ele se aproxima do portão, hesita e fala com o segurança no interfone. Eu gostaria de falar com a dona Helena, sou um velho conhecido. Minutos depois, um funcionário o busca e o leva para a sala de espera. É um lugar elegante, com poltronas de couro e o aroma suave de café e doce. Na parede, uma grande foto emoldurada, as mãos de Helena, marcadas pelo tempo, segurando uma colher de pau sobre uma panela de cobre. Helena o observa pelas câmeras de segurança de seu escritório. Um escritório amplo, com uma grande janela de vidro que dá para o chão da fábrica, onde dezenas de funcionários trabalham em um ritmo organizado e eficiente. Ela o vê na sala de espera, olhando para o chão, um homem reduzido a uma sombra do que fora. Ela respira fundo e pede para que o deixem subir. Quando ele entra em seu escritório, fica boquiaberto. O tamanho da sala, a vista, a postura de Helena atrás de sua grande mesa de madeira. Ela não se levanta, apenas o encara. Helena, ele começa, a voz trêmula. Eu não sei o que dizer. Isso aqui é incrível. Ela permanece em silêncio, um silêncio poderoso que o obriga a continuar. As coisas não deram certo para mim, ele admite, a vergonha em sua voz. Perdi tudo, a casa, o negócio, ela me deixou.
Ele dá um passo à frente, as mãos se torcendo em um gesto de súplica. Eu sei que não tenho direito, depois de tudo o que eu fiz, mas eu estou desesperado, Helena. Pelo amor de Deus, pelo tempo que passamos juntos, me arruma um emprego, qualquer coisa. Eu varro o chão, lavo os banheiros, eu só preciso de uma chance. Helena o encara. O homem que a humilhou, que a jogou na rua com R$ 50. O homem que a chamou de vergonhosa. Agora ele estava ali, implorando por um trabalho em seu império. A vingança seria fácil. Uma palavra, não, e ele estaria de volta à rua, de onde ela mesma saíra. O ódio, o ressentimento, borbulharam por um instante, mas foram rapidamente apagados por uma onda de paz. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, não viu o monstro que a destruiu. Viu apenas um homem velho, triste e fracassado. Sua derrota não lhe trazia alegria. Sua vitória não dependia da miséria dele. A câmera foca no rosto de Helena. Um rosto sereno, poderoso. Um leve sorriso, quase imperceptível, toca seus lábios. Seu olhar não é de ódio, nem de pena. É o olhar de uma mulher livre. A resposta que ela dará não importa. A verdadeira vitória não está em sua decisão, mas na prova irrefutável de que ela nunca esteve e nunca mais estaria sozinha. A vitória era o império que ela ergueu do zero, o respeito que conquistou, a paz que encontrou dentro de si mesma. E essa vitória ninguém jamais poderia tirar dela. A vitória de Helena foi não precisar da vingança. Mas e você? O que faria no lugar dela? Daria o emprego a Ricardo ou fecharia a porta para o passado para sempre? Comente aqui embaixo o que você acha. Se histórias de superação como a de Helena te inspiram e te emocionam, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir este vídeo para não perder nenhuma de nossas próximas narrativas. Sua participação é o ingrediente secreto que nos move.